Chegou o 6º episódio da 2ª temporada do podcast A Saúde é Coletiva, da Abrasco. E o tema de hoje é a mortalidade infantil no Brasil. De acordo com o monitoramento do Ministério da Saúde, o Brasil teve no ano passado a menor taxa de mortalidade infantil por causas evitáveis em quase 30 anos. Entre as 5 regiões do Brasil, o norte do país registrou a maior taxa de mortalidade na infância. A cada grupo de 1.000 crianças, 20 em média não sobrevivem até os 5 anos de idade. Para falar sobre esse assunto, eu conversei com a Dandara Ramos, que é epidemiologista e vice-presidente da Abrasco, além de pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDACS da Fiocruz. A mortalidade na infância, ela é um evento raro, né? Mas quando a gente compara a mortalidade, o impacto do Bolsa Família na mortalidade de crianças pretas em comparação com crianças pardas e brancas, o programa Bolsa Família tinha um impacto ainda maior para as crianças pretas do que para as crianças pardas e brancas. E hoje, no nosso quadro cultural, temos a dica de um livro de uma das mais importantes autoras nacionais da atualidade. Quem vai fazer essa recomendação é a pesquisadora Lucélia Pereira, membro do grupo de trabalho sobre racismo e saúde da Abrasco. É uma obra que fala da experiência dessas mulheres, que fala de luta, que fala de resistência, que fala de identidade, de dores. Eu sou Beatriz Pasqualino e estou aqui no podcast às segundas-feiras alternadas, que é quando a gente publica novos episódios. Para não perder nenhuma novidade do nosso canal do podcast, aproveita e clica no sininho do seu tocador de áudio. E vamos agora à entrevista especial de hoje. A saúde é coletiva. Podcast da Abrasco, produção Rádio Tertúlia. Hoje a nossa convidada especial é a pesquisadora Dandara Ramos. Oi, Dandara, tudo bem? Bem-vinda ao A Saúde é Coletiva. Oi, Beatriz, obrigada pelo convite. Prazer. A Dandara é professora adjunta do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDACS da Fiocruz. Ela é epidemiologista dedicada à saúde da criança e do adolescente e avaliação de políticas sociais e impacto das desigualdades. Bom, Dandara, para começar a nossa conversa de hoje, queria compartilhar com os nossos ouvintes alguns dados relacionados ao tema de mortalidade infantil, né? Então, a ONU, a Organização das Nações Unidas, soltou agora em março de 2024 dados que indicam que a mortalidade infantil atingiu a mínima histórica no mundo, né? Mesmo assim, são 5 milhões de mortes de crianças com menos de 5 anos de idade todos os anos no planeta. Aí, quando a gente olha, a partir dessa pesquisa, os dados do Brasil, eles mostram uma queda de quase 5 vezes entre 1990 e 2022. Hoje, são registradas 14 mortes de crianças de até 5 anos a cada 1.000 nascimentos no país. Então, Dandara, eu queria te ouvir um pouco sobre a sua leitura desses dados. O que eles apontam de alertas para a gente e também de vitórias do ponto de vista da saúde pública. Perfeito. Esse é um dado que a gente acompanha com muita atenção, né? A saúde coletiva, a saúde, tanto na escala global como aqui no Brasil. Os indicadores de mortalidade infantil na infância são indicadores muito caros para a saúde pública. Eles são indicadores que eles simbolizam não só a situação da saúde das crianças pequenas, o que em si já é importantíssimo, mas são indicadores que representam as condições de vida, né? As condições sociais de um país, de um estado, de uma nação. Então, são indicadores muito sensíveis a diversas dimensões da vida em sociedade, né? A pobreza extrema, a falta de acesso a recursos básicos, como saneamento, segurança, alimentação, nutrição adequadas, né? A cobertura vacinal. Então, toda a cadeia né, todas as engrenagens sociais, políticas, sanitárias, econômicas, que precisam estar no lugar para que esse indicador responda de forma adequada. Então, acho que ele é muito simbólico para a saúde coletiva do Brasil. E esse panorama que você traz, esse dado, né, essa esteira aí de declínio que o Brasil e o mundo
tiveram nas últimas décadas, é algo importantíssimo. Eu acho que na escala mundo ele tem diversos significados, mas pensando no Brasil em especial, ele é resultado de um conjunto de políticas públicas que foram empreendidas, muito motivadas, sim, pela nossa famosa Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, mas eu acho que o Brasil foi muito além disso e assumiu um compromisso de redução das desigualdades. Isso foi muito importante, né? Vários programas aí, pelo que os estudos têm mostrado, mostram contribuições, né? A gente fala, lógico, do pacto que houve, né? 2009, 2010, o Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil no Nordeste e na Amazônia Legal. Então, entendendo que, né, no Brasil a gente tinha um cenário de mortalidade infantil na infância, na média, já elevado, mas quando a gente olhava ali por trás da média, desigualdades territoriais, assim, absurdas, né? Taxas que iam quase 3 ou 4 vezes mais quando a gente comparava norte e sul do país. Então, como se a gente tivesse países diferentes dentro do Brasil, sendo que a gente está num único sistema de saúde, né? A gente tem vários mecanismos do SUS que deveriam estar funcionando de forma equitativa. Então, acho que esse primeiro é um programa que eu destacaria como ter uma imensa contribuição, pensando os componentes necessários para a redução da mortalidade infantil nesses territórios, né, no Nordeste e na Amazônia Legal, que teve muito a ver com expansão da cobertura vacinal, teve muito a ver com tratamento de água, teve muito a ver com melhoria, né, da capilaridade para o rural extremo, para os distritos sanitários em contexto rural, para as comunidades ribeirinhas, para as crianças indígenas. Então, essa visão das pluralidades de infâncias e de famílias e de redes de cuidado e assistência que precisavam atender a essas regiões de forma prioritária. Eu acho que esse programa, assim, sempre que eu estou na sala de aula, eu falo muito dele, eu sou muito entusiasta da gente ter na história do Brasil um programa com essa visão, né? Que ia desde a educação na saúde até vigilância do óbito. Então, é um programa, de fato, muito múltiplo, né? E várias outras iniciativas, né? A expansão, a consolidação do nosso Plano Nacional de Imunização, o próprio programa Bolsa Família, né? Pela questão das suas condicionalidades, não só a transferência direta da renda, mas as condicionalidades de educação e saúde, que são importantíssimas para a redução da mortalidade infantil, né? O próprio BPC, benefício de prestação continuada, pensando nas famílias em diferentes condições de vulnerabilidade. Então, foi a expansão da estratégia de saúde da família. Não tem como não falar disso também, a contribuição que teve da atenção primária para a redução da mortalidade na infância e no primeiro ano de vida. Então, são múltiplas histórias que a gente pode contar sobre o SUS no Brasil, né, e sobre como esse panorama foi revertido. Não digo que a gente já está num cenário de completa equidade, né? A gente ainda está no processo de busca por essa equidade. Eu acho que as desigualdades regionais, né, territoriais, diminuíram muito, isso a gente precisa notar, sim. Acho que ali no final da década de 1990, a gente tinha desigualdades muito mais extremas. Hoje elas persistem, mas com uma magnitude bem menor, mas a gente tem a persistência das desigualdades raciais, né? A mortalidade das crianças indígenas e das crianças pretas no Brasil continua ainda em escala de ser o dobro ou 3 vezes mais, dependendo da desagregação que a gente faz, quando a gente olha para a mortalidade infantil e na infância, né? Em especial aquelas por causas evitáveis. Quase todos os óbitos, né? Uma boa parcela dos óbitos evitáveis, a gente vai encontrar essas desigualdades muito marcadas, né? Em especial aqueles óbitos que seriam evitáveis por atenção adequada ao recém-nascido, por atenção adequada à pessoa gestante durante o parto puerpério. Então, já toca numa outra intersecção, né, que é a questão dos cuidados, da atenção pré-natal, da política de cuidado que a gente tem, está desenvolvendo. Então, é um indicador, assim, que se deixar, eu vou ficar falando só dele aqui por horas, mas ele conta várias histórias importantes, né, do ponto de vista do nosso SUS e das iniciativas, tanto das políticas sociais como das políticas de saúde.
O Bolsa Família reduziu em 16% a mortalidade infantil no Brasil. É o que mostra um estudo feito pela Fiocruz na Bahia. O resultado mostra a importância de programas sociais, mas também revela a necessidade de políticas públicas para garantir que as próximas gerações tenham chances de não precisar desse tipo de benefício. E, Dandara, você foi premiada por uma pesquisa agora de 2021 sobre o impacto do Bolsa Família na redução da mortalidade infantil, em que você e outros pesquisadores analisaram os dados de 6 milhões de crianças, né, contemplando o período de 2006 a 2015. E aí eu queria trazer para quem está ouvindo que vocês constataram que a mortalidade infantil de crianças entre 1 e 4 anos foi em média 17% menor nas famílias que receberam o benefício do Bolsa Família em relação às que não foram contempladas por esse auxílio, né? E aí lembrando que o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do mundo, e que para ter direito a ele, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês, né? Dandara, conta pra gente como é que vocês chegaram a esse resultado e de que maneira ele pode impactar as políticas de saúde pública, se já teve algo que você pôde perceber a partir desses resultados, enfim, como é que foi o impacto dessa pesquisa também? Claro. Essa pesquisa, ela foi feita graças a uma grande conjunção de esforços, né? Tanto do próprio Ministério da Saúde, que cedeu os dados para o SIDACS, para o Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz, aqui em Salvador. Então, o SIDACS teve acesso aos dados identificados do Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, e o Cadastro Único, que é onde estão todas as pessoas, né, potencialmente elegíveis a receber alguma política social. Então, o SIDACS fez a integração desses dados, fez a vinculação, né, o link que a gente chama de linkage, usando a palavra em inglês, que é encontrar as crianças que estavam no Cadastro Único e as suas mães e identificar essas mesmas pessoas no sistema de mortalidade e no sistema de nascidos vivos. Então, se a gente tem lá a família, né, Antônia da Silva e sua filha Francisca, eu consigo identificar se a Antônia da Silva, que estava lá no Cadastro Único em 2006, se a Francisca, a declaração de nascidos vivos dessa filha, aparece no SINASC em 2007. Então, eu consigo vincular essas duas informações e fazer a relação, né? Saber, olha, quando ela foi fazer o pré-natal, ela já era beneficiária do Bolsa Família. Quando essa criança morreu, a família já não era mais beneficiária. Então, eu consigo agregar as informações do Cadastro Único, que são riquíssimas para a gente entender condições de domicílio, povos e comunidades tradicionais, como famílias quilombolas, ribeirinhas, ciganas, comunidades de terreiro. Então, trouxe essa integração no que a gente chama a coorte de 100 milhões. Né? Esse conjunto de dados hoje já abriga mais de 140 milhões de registros. E eu peguei um pedacinho aí, que foram esses 6 milhões de crianças, de 1 a 4, com as suas mães, para fazer o estudo do impacto do programa Bolsa Família na mortalidade de crianças de 1 a 4. Esse estudo foi feito com dados até 2015, a gente pegou dados de 2006 a 2015, e a escolha de trabalhar com a mortalidade de 1 a 4 foi por vários fatores, né? Um foi uma limitação à época, hoje nem tanto, mas à época ainda era uma limitação a gente conseguir encontrar o óbito das crianças menores de 1 ano, porque geralmente quando a criança, né, morre com menos de 1 ano de vida, não deu tempo ainda dela ser cadastrada no CadÚnico. A gente conseguia encontrar a mãe delas, mas a gente não tinha tanta informação na declaração de óbito da criança para vincular aquela criança a uma mãe no Cadastro Único. Então, a gente preferiu trabalhar com as crianças maiores de 1 ano, e para essas a gente já tinha uma probabilidade maior de vincular esses registros com maior precisão, né? Mas hoje a gente já tem uma outra coorte, que é a coorte de nascimentos, que faz isso com muito mais eficácia. Mas fechando esse parênteses, então, como é que a gente chegou nesse resultado, né? A gente avaliou, então, os óbitos das crianças que estavam registradas no CadÚnico. Um subgrupo delas recebia o Bolsa Família, outro subgrupo não recebia. Uma proporção muito maior dessas crianças recebia do que não eram beneficiários, né? Era uma proporção de
75%, até por conta dos critérios de elegibilidade, né? A Bolsa Família é uma política voltada para famílias com crianças. Então, era pouco provável que a gente encontrasse uma família de baixa renda com criança que não estivesse recebendo. Mas, ainda assim, a gente encontrou algumas por questões, às vezes, de inconsistência de documento, ou o município já tinha atingido, né, o teto de repasse. Então, a gente foi se aproveitando dessas questões metodológicas do próprio programa para montar os nossos grupos de comparação e poder avaliar o impacto da política, né? E o que a gente encontrou foi isso. A gente avaliou uma redução, né, uma associação em receber o Bolsa Família e uma probabilidade menor de óbito entre aquelas famílias que eram tão pobres quanto as famílias de beneficiários, e a única diferença é que elas não recebiam o benefício. Então, a comparação foi toda entre crianças pobres ou extremamente pobres, porque prestaram no CAD único, né? Como você bem colocou na introdução, e a diferença entre elas era o benefício. E como você colocou, né? Não é um benefício gigantesco, não é um valor de um repasse muito grande, mas o que a gente teoriza que fez a diferença, de fato, são as condicionalidades, né? É você receber esse benefício, que, lógico, né, o dinheiro faz uma certa diferença se você está numa família, por exemplo, em situação de extrema pobreza, né, de renda zero. Vamos ter alguma renda, já confere a essa família alguma proteção, mas é a condicionalidade de ter que estar com o cartão vacinal completo, de levar as crianças pequenas para fazer conferência de peso e altura na unidade, né, de atenção primária, é o acompanhamento pré-natal das pessoas gestantes, é a frequência escolar também dos adolescentes, das crianças mais velhas. Tudo isso fazendo a transformação, né, do capital social dessas famílias, do acesso a recursos básicos de educação e saúde, um maior tempo de permanência na escola, até porque, né, na pergunta anterior eu falei muito da mortalidade infantil, que é menor de 1 ano, mas na mortalidade de 1 a 4, a causa mais incidente são os acidentes, são as causas externas, né? Então, a gente tem aí uma possível, né, uma hipótese de que o maior tempo na escola, o maior tempo em um ambiente supervisionado, né, aumenta a chance de que essas crianças não sofram acidentes, né, afogamentos acidentais, quedas acidentais, que muitos acontecem, às vezes, dentro da própria casa, né, ou num período ali não supervisionado, balde, riacho, piscina. Então, muitos óbitos por afogamento, por acidente, por queda, por violências também, infelizmente, mas a gente conseguiu avaliar, então, uma redução, né, uma probabilidade menor de óbito nas crianças que recebiam o benefício. E acho que o mais interessante, continuando a nossa fala anterior sobre desigualdades, né, que essa redução de 17% na média, ela é ainda maior nos municípios de menor IDH, nos municípios mais pobres. Então, isso foi bem bacana da gente ver, né? Então, estar no município mais rico, o município no quintil mais alto do IDH, o programa não tinha significância estatística. O que isso queria dizer? Né? Que você receber ou não receber o Bolsa Família, sendo uma pessoa pobre em um município de altíssimo IDH, não faria diferença, né? Provavelmente porque aquele município já tem um equipamento suficiente, cobertura de atenção suficiente, menor saneamento, mais segurança. São municípios onde as crianças já têm condições de vida melhores, né? Mas, por outro lado, em municípios mais pobres, o programa tem um papel muito importante de reduzir essa mortalidade, esse excesso de mortalidade, né? Que é o impacto das desigualdades. Então, esse foi um resultado que a gente achou muito importante documentar, né? Um outro resultado foi também ligado à gestão do programa, que a gente também separou por quintis, né? Então, 5 fatias, os municípios com 20% melhores indicadores de gestão e os 20% mais baixos, né? E, novamente, a gente encontrou diferenças na associação. Então, o programa tem um impacto ainda melhor nos municípios onde ele é melhor gerido, ou seja, onde as condicionalidades são cumpridas de forma correta, onde as crianças são acompanhadas na sua frequência escolar, onde os pagamentos estão em dia, né? E em comparação com municípios onde tem piores indicadores de gestão, o programa não tem impacto. Então, não basta só a transferência de renda, né?
é a transferência de renda com a condicionalidade, a transferência de renda no prazo correto, com a focalização correta, mostrando o papel também aí do CRAS, da nossa assistência do SUAS, né, da nossa assistência social. E um outro resultado também foi quando a gente estratificou por raça-cor. E a gente viu um impacto maior para as crianças pretas e pardas em comparação com as crianças filhas de mães brancas. Né? Para as crianças indígenas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer a análise, porque mesmo numa base de 6 milhões de crianças, a gente acabou perdendo o poder estatístico, porque a mortalidade na infância ela é um evento raro, né? Se a gente olhar em termos epidemiológicos, a gente não tinha poder estatístico para analisar a questão das crianças indígenas em separado. Mas quando a gente comparou a mortalidade, o impacto do Bolsa Família na mortalidade de crianças pretas em comparação com crianças pardas e brancas, o programa Bolsa Família tinha um impacto ainda maior para as crianças pretas do que para as crianças pardas e brancas, para as crianças pardas em comparação com as crianças brancas, e para as crianças, né, brancas, na verdade, filhas de mães brancas, que a gente usa a raça-cor da mãe, dos sinais, e no grupo de crianças com a mãe raça-cor branca não mostrou impacto. Então, a gente mostrando mais uma vez um impacto justamente, né, nas condições de primeira infância de maior vulnerabilidade, né, mostrando justamente o impacto na direção da equidade. Né, o programa, de fato, fazendo diferença para as pessoas que historicamente não têm sido contempladas. São muitos resultados muito impressionantes, né? Apesar de serem de até 2015, imagino que dizem muito sobre o Brasil de hoje. Mas, ao mesmo tempo, enquanto você estava falando, até na primeira pergunta, né, sobre a complexidade das políticas públicas para reduzir, né, o índice de mortalidade infantil, eu fiquei aqui pensando em como é que foi durante esses governos Temer e Bolsonaro, em que a gente sabe que o Sistema Único de Saúde, enfim, as políticas de saúde tiveram um desmonte, né? Você acha que já teve reflexo? É possível a gente dizer que teve reflexo nesse recorte de mortalidade infantil ou ainda não tem nenhuma pesquisa que aponte algo nesse sentido? Tem sim, tem estudos que foram feitos, né, num outro projeto que eu coordenei, esse mais recente, acabou agora em 2023, a gente analisou dados um estudo de projeção, por exemplo, da expansão das políticas, o que seria o resultado da mortalidade infantil na infância, de uma expansão das políticas sociais, pensando especificamente o BPC e o Bolsa Família, o que significaria, ao contrário da expansão, a manutenção do quadro atual a gente diz até 2019, tá? Do pré-pandemia, qual seria o impacto e qual seria o impacto de um cenário de maior austeridade, de redução da cobertura dessas políticas. Não? E o resultado ele é muito objetivo, assim, muito nítido. A gente vê 3 retas assim, completamente paralelas. Né? O aumento da mortalidade de forma quase que imediata, quando esse cenário de maior austeridade fiscal se impõe, né? Então, a mortalidade infantil responde muito rapidamente, responde na escala de 6 a 8 meses à frente, se não em períodos mais curtos, quando há uma redução da cobertura de políticas sociais, em especial o BPC, mas também o Bolsa Família, né? Ela se mantém estável num cenário de manutenção, estável no sentido de que há um declínio, né? Até 2019 havia um declínio da taxa. Então, a taxa continua declinando e continua declinando na mesma magnitude, se a gente não altera a cobertura, e se a gente expande a cobertura, esse declínio ele é ainda mais acelerado. Né? A gente consegue reduzir ainda mais rápido as taxas de mortalidade infantil e consegue reduzir ainda com mais equidade. E a gente atinge em maior abrangência os territórios mais vulnerabilizados, né? As infâncias mais pobres do país. Então, a gente fez esse estudo de simulação e de projeção usando dados do pré-pandemia, dados durante a pandemia, que foi aquele período em que 2 coisas aconteceram, né? Em 2018, a gente teve a mudança de governo e um cenário de austeridade quase que imediato, né? De cortes no SUS, na educação e também na assistência social. Então, a gente tinha aquele período ali, 18 a 19, para modelar
o que seria o cenário de austeridade. 2020, 2021, 2022, a gente tem entrado no auxílio emergencial, mas ainda assim com um comportamento muito diferente do que são as políticas com condicionalidades, né? Que são mais específicas para famílias com crianças, né? Famílias com crianças e adolescentes. Então, quando a gente está falando de primeira infância, lógico, toda política vai ter algum efeito, né? Vai ter algum impacto. Mas quando a gente está desenhando uma política pensando em atingir crianças pequenas até os primeiros 6 anos de vida, ela precisa de uma multidimensionalidade muito intencional. Ela precisa atender a educação, ela precisa atender a saúde, ela precisa atender a imunização, ela precisa atender as cuidadoras e cuidadores, né, a família de uma forma integral. Então, precisa apertar alguns interruptores específicos. Não é só a distribuição de dinheiro indiscriminada, né, e sem verificação, e sem condicionalidade, sem investimento social de fato. Mas a gente fez esse estudo, ele foi publicado em 2023, no Lancet Regional Health Americas, e a gente fez justamente essa avaliação, né? O que acontece quando você reduz cobertura de política social, quando você expande ou quando você mantém, e como a mortalidade na infância responde a isso muito rapidamente, né? E muda não só a magnitude, como muda a velocidade, né, da redução desse indicador. Então, a gente projetou o cenário de 2020 a 2030, né? Pensando o que aconteceria com a cobertura das políticas sociais e a relação com as taxas de pobreza na primeira infância e com a mortalidade de menores de 5 anos. Bom, Dandara, queria te agradecer por esse papo tão proveitoso que a gente teve aqui. E agora, microfone aberto para sua despedida. Muitíssimo obrigada pelas perguntas, pelo convite. É sempre uma experiência interessante ser provocada a falar de outros formatos, né? Podcast, essas coisas mais modernas. Foi muito legal, muito interessante. Gosto muito do podcast aqui da Abrasco, acompanho. Agradecer a todo mundo que está ouvindo, me colocar à disposição, né? Compartilhar aí redes sociais, tenho também, o diálogo continuar. A gente vai deixar também as redes sociais da Dandara, se você quiser continuar esse papo com ela ou trocar ideias. Obrigada, Dandara. E eu queria lembrar você que a gente deixou também na descrição do episódio os links das pesquisas citadas pela Dandara Ramos e também outras relacionadas ao tema da mortalidade infantil. É só ir lá conferir, tá bom? A Abrasco Livros apoia o podcast A Saúde é Coletiva. Vem conhecer nossa livraria, abrascolivros.com.br. E é sempre bom lembrar que as pessoas associadas têm descontos especiais na Abrasco Livros. Todas as informações estão no nosso site, abrasco.org.br. Cada pessoa associada, além de fortalecer a saúde coletiva, contribui também para que a gente continue produzindo este podcast. E chegou a hora da dica cultural, que desta vez vem direto de Brasília. Bem, bom dia, eu sou Lucélia, sou assistente social, professora no Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília e do Programa de Pós-Graduação em Política Social. Eu fiz doutorado em Ciência da Saúde, mestrado em Política Social e sou integrante do GT Racismo e Saúde da Abrasco e tenho pesquisado nas áreas de avaliação e monitoramento de políticas, política de saúde, gênero e raça, saúde quilombola. Então, eu estou aqui hoje para fazer uma recomendação para vocês. Eu queria indicar a obra Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da autora Conceição Evaristo. Eu, particularmente, acho que essa obra é muito importante, ela me impactou, né, assim, primeiro, subjetivamente, por eu ser uma mulher negra, mas também objetivamente por ser uma obra que fala sobre o contexto das mulheres, né, das mulheres negras. Nós somos a maioria da população, mas ainda muitas de nós sofrem, né, ou está em condições muito desfavoráveis. Eu acho que essa obra ela vem nos trazer uma perspectiva, né, de pensar a partir da desigualdade no Brasil, a partir do racismo, enfim, como é que as mulheres negras elas se colocam nesse processo. Falando assim muito rapidamente da obra, né, eu acho que primeiro ela é importante por ter sido escrita pela Conceição Evaristo,
né, que é uma das escritoras mais influentes que a gente tem hoje no Brasil, principalmente na literatura afro-brasileira. Então, eu acho que é uma escritora que vale muito a pena ser lida. E tem estudado racismo, tem estudado violência, tem estudado discriminação racial, gênero, desigualdades de classe. Então, falando mais especificamente assim do livro, é uma coletânea que tem 13 histórias de mulheres negras. É uma obra que fala da experiência dessas mulheres, que fala de luta, que fala de resistência, que fala de identidade, de dores, enfim. E, ao mesmo tempo, vai mesclando, né? Falando de opressões relacionadas ao racismo, ao sexismo, ao patriarcado, a outras opressões, por exemplo, como o idadismo. Então, são histórias que também contam solidão, que também contam violência doméstica, mas que vem numa pegada muito da perspectiva da história da superação mesmo, né? De como essas mulheres elas conseguem, apesar de todos os obstáculos, superar esses obstáculos e retomar suas vidas, né? Então, acho que a Conceição Evaristo, a partir dessa linguagem poética, ela primeiro faz uma denúncia, né, a forma como essas mulheres vivem, mas ela também dá visibilidade. É um livro que traz essa crítica social importante, vem nos mostrando a importância da gente pensar que, apesar de ser categorizado como ficcional, poderia ser uma história, né, de cada uma de nós, né? Então, acho que é uma obra muito rica, que traz também essa narrativa de escrevivência, que é muito forte nas obras da Conceição Evaristo. Não é uma coincidência o nome, né, do livro, Submissas Lágrimas de Mulheres. Também vem falar da mulher que não se submete a esses padrões, né, socialmente estabelecidos, e que vivencia muitas dores, mas que também supera e resiste a partir dessas relações de poder. Então, eu queria deixar aqui registrado a importância da obra e, ao mesmo tempo, recomendar para vocês a leitura, que eu acho que vão gostar bastante. A Conceição Evaristo é sempre uma ótima dica de leitura, né? O livro Insubmissas Lágrimas de Mulheres foi publicado em 2016 pela editora Malê e tem 140 páginas divididas em 13 contos. Você encontra essa obra facilmente para comprar pela internet com preço médio de R$30. Tem mais informações no link que deixamos na descrição deste episódio e na livraria da Abrasco você também encontra à venda outras obras da Conceição Evaristo. Este foi o 6º episódio da 2ª temporada do A Saúde é Coletiva, podcast da Abrasco, produzido pela Rádio Tertúlia. Eu, Beatriz Pasqualino, fiz a apresentação, roteiro, edição e sonorização, e participo da coordenação deste podcast junto de Ártemis Caldeira Brant, Thiago Barreto e Verônica Tavares de Freitas. A equipe de comunicação e pesquisa conta com Daniel Lira e Letícia Massulo. No relacionamento e marketing, Clara Alonso e Rafaela Pinheiro. O projeto gráfico é do Estúdio Massa. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio no dia 4 de novembro.